Fala pessoal do canal Ex-Ateu. Eu só te peço a inscrição e o like, porque os conteúdos aqui são muito importantes nesse combate à Agenda 2030. E você sabe, combater o neoateísmo militante é combater um dos incisos dessa agenda nefasta que aplaca o Ocidente. Vocês já devem ter reparado que os ateus usam e abusam do apelo sentimental. Para mim, isso é uma falácia do apelo sentimental de citar os males, as maldades, né, que existem no mundo para endossar, né, a sua crença na negação da existência de Deus, né? É a crença na inexistência. O ateu é assim, né? Crença na inexistência. Então eles usam as maldades que acontecem no mundo, as coisas que moralmente aí são discutíveis, vamos dizer assim, para colocar, tá vendo? Deus não existe. É meio paradoxal, né? É como se fosse uma paralaxe cognitiva. Deus não existe, porque ele é mau. Ou Deus é mau, logo sou ateu. É muito curioso essas associações que são feitas na mente, né? Eu sei porque eu fui ateu, né? Durante 5 anos, ateu militante, vocês sabem. E eu utilizava muito desses artifícios, né? De usar aí o problema do mal, né? Inclusive eu tinha uma questão que eu batia que dizia para não debater existência, e sim o modus operandi, ou seja, modus operandi da divindade, né? E realmente, se você for ver, tem até um vídeo aqui no canal, repostado de canais antigos, onde eu falo daquela questão da inversão do ônus da prova. Eu até cito ali, né, que o ateu deveria debater os modus operandi, não a existência, já que, mas entenda, já que eles não conseguem provar a não existência, então eles debatem modus operandi. E realmente eles têm debatido muito isso. Claro que do ponto de vista ético e até moral, o mais correto é você debater modus operandi mesmo. É isso que eu quero dizer, inclusive, naquele vídeo que está aí no canal. Mas depois eu vim me tocar que isso é uma contradição perante o próprio termo e a razão de existir do ateu. Principalmente militante, né? Porque a gente não tem nada contra você que não acredita, tá? Vamos deixar isso mais uma vez estabelecido, que não é uma simples questão de escolha. O que a gente critica aqui nesse canal, o que a gente se opõe é os modus operandi aí já do militante ateu, né? A militância ateísta, as suas hipocrisias, contradições, injustiças, falsidades, mentiras, apelos, falácias. A gente se opõe a isso, e não a você que simplesmente é um ateu, tá? Enfim, a gente não tem nada a ver com a sua vida. A gente bate em cima da militância, beleza? Então, eu penso que é um tiro no pé, tá? Porque depois que eu me conscientizei que analisar modus operandi e não apenas provar a inexistência é um tiro no pé. E é tudo que os ateus queriam, né? Porque como eles não conseguem reunir elementos que comprovem a não existência, eles vão ficar debatendo modus operandi, o problema do mal. Eu também, repito, me apegava muito a isso. Mas porque o meu inconsciente não encontrava alicerce para justificar o meu ateísmo. Então eu ficava, porra, o mal aí, Deus não pode existir. Agora eu pergunto para os senhores, o que tem a ver a bunda com as calças? O que tem a ver, meus amigos, o problema do mal existir com Deus não existir? Tem relação causal? Você vê que não. Só que no subconsciente a pessoa vai se justificar para isso. É muito comum, você vai nos canais ateístas aí pelo YouTube, o que você vai mais encontrar aí, principalmente no atual cenário, é eles falando lá de Gaza. Falando, Terra Santa para 3 religiões e só vivem em conflitos.
vão abusar, explorar essa questão aí de Gaza, como se eles propusessem uma solução, e não propõem. É aquele típico canal que é a crítica pela crítica, é a oposição pela oposição, não propõe uma solução. Mas é claro, aonde que ateísmo é solução para alguma coisa? Não é porque na religião, ou porque tem religiosos problemáticos e sem caráter, que você ser ateu não é porque o ateísmo vem como uma solução, um preenchimento bom das lacunas. Não é. Desde quando ateu pode falar de guerras religiosas? Desde quando ateísmo é solução para aquilo que a religião não consegue solucionar? De jeito nenhum. Inclusive, ateus são a raça mais assassina da história. Vocês sabem disso. É um problema quando eles lideram instituições como o Estado, por exemplo. É um problema seríssimo. Tá? E os reflexos vocês veem por todos os lados até hoje. É curioso também constatar que a elite mundial, um grupo elitista de 13 famílias que mandam no planeta, que detém a maior parte da riqueza do mundo, riqueza monetária, se vocês forem ver, eles não só são ateus, como fomentam o ateísmo militante por todo o Ocidente. É muito curioso isso. Agora, repito aqui, né? O que tem a ver a maldade do mundo com a existência de um Deus? Absolutamente nada. Você, no máximo, você pode encontrar ali umas contradições com aquilo que está em alguns livros sagrados. Que Deus fazia, acontecia e hoje deixa rolar solto. Aí tudo bem, você pode até debater isso. Mas isso não refuta Deus de uma forma geral, de maneira nenhuma, né? É muito engraçado, né? Porque eles falam assim, repito aqui, é isso, você vai ver nos canais ateus, você vai ver memes em Facebook, inclusive eu tô com alguns aqui, já vou mostrar pra vocês. Eles esperam que o crente vai ver aquilo ali, pô, realmente acontece o mal no mundo, eu não sabia. Caramba, eu pensava que o mundo era tipo o paraíso lá dos testemunhas de Jeová, cara. Que leões e cordeiros vão andar lado a lado. Poxa, já que um leão tá comendo uma zebra, pô, realmente eu vou repensar na existência de Deus. Claro que isso não existe, então fica uma militância mambembe, né? Uma militância completamente todinho e ridícula, né? Por exemplo aqui, né? Aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? O rapaz até me enviou esse diálogo aí, ó. Então, és ateus? Sim. Por que és ateus? Porque se Deus existisse no mundo, não teria tanto sofrimento. Da onde ele tirou isso? Né? Talvez algum modus operandi de um Deus específico, revelado por livro sagrado, de uma religião específica. Mas isso não refuta a ideia de um Deus geral. É meio que um binarismo. Ou, por exemplo, você é cristão, ou se não é cristão, você vai virar ateu. Não tem outras perspectivas de análises filosóficas e metafísicas. É um absurdo como essas pessoas tratam a coisa de modo muito pueril, né? Outro aqui, ó. Porque Deus faz tudo perfeito, mas os ateus não acreditam. Aí mostra ali criança que nasceu com os dedos colados. Tem também aqueles casos de irmãos siameses, né? Como se isso não provesse, às vezes, muitas das vezes, né? É porque não é investigado. Isso pode vir até mesmo das aplicações de maçãs da bruxa, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, né? Nas mães, ou, né? Aquelas maçã da bruxa que a mãe toma enquanto está grávida. Aí nasce com essas deformidades. Aí, pô, logo Deus não existe. Quer dizer, complicado, né? Se investigou por que nasce com essas deformidades, nunca se investigou a fundo, né? Eles não sabem dizer. Mas eu tenho uma boa suspeita, pessoal. E pode vir pela ciência. Assim como rabos vestigiais, né? E com certeza isso é implantado em alguns lotes da maçã da bruxa pelo mundo, e de vez em quando nasce uma criança lá com um rabinho, né? Aí, tá vendo? É vestígio da evolução. Tudo para endossar as ideias de Darwin, né? Então, olha aqui, ó. Não chame de onipotente um Deus que não pode curar um amputado. Bom, é engraçado que a ciência também não, né? Ela tem um paliativo de uma perna mecânica, o que nem se compara com aquilo que a natureza fez, né? Então é apenas um paliativo. É muito curioso. Agora, os caras só analisam o hardware e não o software. O hardware, você sabe, né? A máquina, né? O gabinete, a placa-mãe. O software é aquilo que roda internamente. Então, eles só analisam o hardware. Ah, ele foi amputado, Deus não protegeu, devem pensar isso, né? E não faz crescer o membro de volta. Independente da religião que ele professa, do Deus que ele clame, não vai nascer uma perna de volta.
Mas a ciência foi lá e botou uma perna mecânica, né? Mas e o software do cara? Às vezes o cara segurou esse tranco e tá segurando até hoje, porque mesmo tendo uma perna mecânica não deve ser nada fácil, nem se compara a ter as duas normais, obviamente. Então o que que faz psicologicamente o cara aguentar um tranco desse? Porque às vezes o cara é um atleta, né, uma pessoa muito ativa e de repente perde uma perna, né? E tem que ficar andando com prótese. Então o que que faz a pessoa segurar essa barra? E geralmente é o quê? Inclusive que a ciência está até aceitando hoje em dia: oração, religião e congregar, né? A congregação. Isso ajuda a superar os problemas e ajuda os efeitos curativos. Já é mais do que aceito isso na própria academia científica. Então os caras só analisam pelo ponto de vista de fora, né? O software, aquilo que faz o psicológico do cara continuar tendo ânimo e esperança e vivendo apesar das diversidades, é a fé, cara, a religião das pessoas, entendeu? As suas crenças. Isso eles não cogitam nessas horas. Aí fizeram até esse meme aqui também, né? Esse aqui eu peguei no Facebook outro dia. Esse aqui foi até criativo, usou aquele caso da PM lá que não fez nada, cruzou os braços literalmente, né? Então, mais uma vez aí, ó. O que é engraçado, né? Eles usam muito essa questão da pobreza da África, né? Muito tradicional dos militantes ateus, sendo que é curioso, porque a África está nessa situação por duas questões. A primeira é todo aquele imperialismo, principalmente feito por britânicos e franceses, né? Ali na África, aquela exploração toda ali. Por isso que, agora falando um pouco de história, né? De Segunda Guerra Mundial, é por isso que os africanos apoiaram o eixo, né? Ou seja, a Alemanha, a Itália e o Japão. E lutaram a favor, ali até do Hitler, né? De forma voluntária, porque eles viam ali a oportunidade de se livrar da França e da Inglaterra de vez, explorando ali a África, né? Mas os ateus acham o quê? Que o Hitler é um demônio, né? Que são todos progressistas de esquerda e tal, né? Então, é daí que você tira meio contradição isso, né? E outra questão é que a África geralmente ali tem ditaduras fortes ali, né? Socialistas também, né? Muita ditadura socialista. E aí ocasiona toda essa pobreza, aí vai culpar Deus, né? Mas eles não culpam o regime ao qual os ateus defendem, de grande maioria aí defende, né? Que é um socialismo político, e a maioria aí com certeza vai dizer que é a favor dos aliados, né? Não vai ficar a favor do eixo lá na Segunda Guerra Mundial. Muito curioso isso, né? Aqui também, ó, que nem eu disse, a exploração do evento lá de Gaza. Aí vocês podem ver aqui, ó. Lamentável, não dá para chamar aquele lugar de Terra Santa. Quando é que os seres humanos vão acordar? Aí mostra aqui, ó. Então eles exploram muito isso aqui. Se for no canal desses ateus militantes aí do YouTube, o que você mais vai ver é aproveitando esse gancho do que está ocorrendo lá em Gaza. Mas o curioso, galera, é que tudo isso que está acontecendo lá só reforça as próprias profecias bíblicas, por exemplo, né? E os caras nem se tocam nisso. Então isso aqui é só para demonstrar para vocês o quanto eles se aproveitam dessa questão de se utilizar do mal, né? Mais uma vez aqui, ó, usando apelo à emoção, né? Isso aqui está usando de apelo à emoção, isso é falácia, isso não é argumento, até porque é aquilo. Deus não existe porque existe maldade. Ou Deus é mau, logo sou ateu. Então isso não é argumento, isso é completamente anacrônico, non sector, né? E aqui você vê muito apelo à emoção também, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui que eu não mostrei. Acho que foi só isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. Essa aqui talvez, eu não sei se eu mostrei. Vou botar aí agora. Essa aqui eu não mostrei. Ou mostrei? Acho que não, né? Eu não queria ser Deus. Deve ser horrível ver todo o sofrimento do mundo, poder ajudar e não fazer nada. Muito bem, guarde essa informação desse meme ateísta. E nesse caso aqui tem até um vídeo aqui. Recomenda-se cautela ao assistir a partir de agora. Por exemplo, da vida natural, né? Eu confesso que eu não gosto de ver essas coisas. Não gosto de ver esses momentos de caçada. Mas nos finalmente, né? Mas acontece. Você sabe, a lei da sobrevivência. E esse rapaz aqui indaga o seguinte: se houvesse um Deus de fato, nenhum ser vivo comia. Bom, aqui você vê um ato, né, flagrado aqui do leão
dos leões, né, devorando uma pobre zebra. Vou poupar a todos nós dessas imagens. Vou deixar só o rapaz falando e vocês sabem do que ele está falando. O vídeo está aqui sobre o que, né? Mas não interessa a nós aqui. Até porque eu não sei se isso seria censurado aqui no YouTube. O YouTube é cheio de merda. Então eu vou tampar aqui. Mas vocês sabem o que acontece, né? Vamos prestar atenção no que ele fala apenas. Nenhum ser vivo comia outro. Um Deus que tivesse pensado criar criaturas que se devoram mutuamente é um degenerado. Ponto. Então, se houvesse um Deus de fato, e que ele fosse um pouquinho só, não precisava ser muito não, um pouquinho mais civilizado do que qualquer um de nós, ele não inventava esta patifaria que é a vida. A vida é uma carnificina. A vida é deplorável e lamentável. Você vê que eles julgam um Deus ou divindades pelo ponto de vista moral dele, né? Sentimental dele também é uma falácia do apelo sentimental. Por quê? Porque isso realmente existe, pessoal, claro, né? Essas coisas aqui existem, mas isso não implica em maneira nenhuma de não existir um Deus. Eles não param para pensar que pode ser que Deus simplesmente seja mau, né? Ou que Deus possa até ter morrido já. Como tudo no universo morre, dizem que estrelas morrem, né? Que o Sol vai morrer um dia, o nosso Sol. Eles dizem isso, né? Então, pode ser que Deus tenha morrido também, né? Ele criou tudo, deu start e morreu. Já se passou milhões de anos, ele morreu. E tudo está a cargo aí da seleção natural, né? E posso até assumir que Deus deu start e a partir do momento que ele tem um tempo limite, por mais gigantesco que seja, ele sabia que ia morrer um dia também e deixou tudo a cargo até mesmo da evolução, da seleção natural. Porque até o fato, se é que é um fato, da evolução existir, não refuta a ideia de um Deus. Que pode ter sido Deus que planejou a evolução. Então o fato da evolução estar certa, se é que ela está, não refutaria a existência de um Deus. Ou no hoje, ou algum dia no passado. Mesma coisa o problema do mal. Não é só porque o mal existe, aquilo que você julga com seus olhos ser ruim, não quer dizer que no macro realmente seja ruim. Ou até mesmo do ponto de vista que nada criou algo ruim. Deus pode ter criado algo ruim. Inclusive tem uma passagem no Antigo Testamento Bíblico que diz que Deus cria tanto a luz como as trevas, né? Ele cria a desgraça também. E se eu achar essa passagem eu boto aí na tela. Então isso não refuta. Você debater o que é bonzinho, o que é fofinho, o que não é, isso não anula a existência de um Deus. O que é muito curioso. Eles julgam a divindade a partir da sua moralidade interna atual. Vê um problema aí? O que é curioso também, pessoal, que ninguém aqui cobra, se a gente for voltar aqui, né, essas cenas... Se houvesse um Deus de fato, e que ele fosse um pouquinho só, não sabe? Ninguém cobra o cinegrafista de agir, e a sua equipe ali de biólogos e tal, tem até nego armado ali, você sabe, para se proteger dos animais selvagens. Ninguém cobra. E eu sempre me cobrei isso. Eu falo, cara, pro cara trabalhar nisso, ele tem que ser muito sádico, né? Que isso? É um profissional que filma a natureza. É que eles não podem intervir, porque senão causa um desequilíbrio. É o predador predando a presa. Ora, meu amigo, fato é, se você acompanha tudo isso aqui, podendo agir e não o faz, você é sádico. Ou então você pensa o seguinte, você tá vendo vários leões comendo uma zebra viva. Você não se compadece do animal? Você não pensa em dar um tiro para cima para espantar os leões? Eles que caçam uma zebra no momento que você não está vendo, você não está por perto. Mas não, eles deixam rolar. Ora, o que é ser um Deus? É poder fazer tudo. Bom, isso é assim, superficialmente, né? Fazer tudo. Bom, naquilo que você consegue fazer, você é um Deus. Naquele exato momento, naquilo ali que você domina e você consegue fazer, você é um Deus. E você podendo fazer tudo e não faz nada, você se torna um Deus omisso? Isso quer dizer que você não existe? Quem filmou essas imagens fortes aqui, né? Não se compadeceu com a zebra para não causar um desequilíbrio
é curioso, né? Porque os leões têm que comer. Quer dizer, os caras não cobram um cinegrafista. Eu nunca vi ninguém cobrar isso, só eu que penso isso. Fala, pro cara filmar isso aqui tranquilamente, o cara é meio sádico, né? Já se acostumou. E ele não quer intervir por quê? Agora, querem cobrar de Deus intervir? É muito curioso isso. Se o cinegrafista, que é um ser humano, é tão animal como aqueles dois animais ali, leão e zebra, e ele não interfere, mano, você imagina um Deus que está muito acima na expectativa de análise de qualquer cenário. Tu acha que Deus vai oh, o que eu fiz? Meu Deus. Deus falando, meu Deus. Meu Deus. Quer dizer, eu mesmo. Caramba, um leão tem que comer uma zebra, né? Tadinha. Cara, um Deus não vai pensar assim, cara. Não vai ter essa peninha igual você tem. O que eu acho também muito curioso essa hipocrisia, porque eu acho que o único que pode alegar alguma coisa sobre... Eu não conheço esse senhor aqui, tá? Não conheço. Alguém conhece ele? Eu acho que por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que o único que pode argumentar esse tipo de coisa são veganos. Primeiro, para você não cair em hipocrisia, né? Então, eu não conheço esse cara, não sei se ele é. Mas se não for, igual a maioria não é, é uma hipocrisia tremenda. Porque é aquilo que eu tô falando. Se você pode fazer uma coisa e não faz, você é um Deus omisso também. Entendeu? Porque você pode tudo sobre aquilo, mas não faz nada, você é um Deus e um Deus omisso. Mas você está julgando uma divindade por seus modos operandi, uma divindade ao qual você pensa que não existe. Mas você é tipo um Deus, né? Até porque se Deus não existe, Deus somos nós. Talvez a gente seja a principal criatura da galáxia. Né? Que a gente não sabe ao certo se existem seres de fora, né, de outro planeta, mais sofisticados do que nós. Então pode ser que a gente seja a forma de vida mais avançada da galáxia. Então, quer dizer, se Deus não existe, Deus somos nós, né? E aí você pode fazer... Pô, quantas vezes, pessoal, você deixou de ajudar uma pessoa podendo ajudá-la? Podendo, não é você que não pode. Quem não pode alguma coisa não é nivelado a Deus. Mas você pode alguma coisa, aquela coisa, e você não faz? Quantas vezes? Né? Então, quer dizer, eu acho que o único que pode ser coerente nisso aqui é alguém que é vegano. Né? Por exemplo, esse cara aqui, se não for vegano, ele está aqui se doendo porque que Deus criou esse sistema, mas ele sabe muito bem se deleitar desse sistema. Ou domingo ele não come lá o franguinho assado, com aquela pele bem crocante, aquele molho madeira, aquelas batatas coradas, né? Aquela macarronada com carne moída, não é isso? Aquele hambúrguer na chapa, aquele churrasco com os amigos, né? Aquela picanha, aquela linguiça, ou aquele carrezinho com aquela aba bem gordurosa, crocante, aquele torresmo. Da onde esses caras pensam que saiu isso aí? Da onde? Da mesma coisa aqui, ó, que o leão tá fazendo, só que de forma mais industrial, né? E aí pegando milhões de animais para abate todos os anos. E não uma zebrinha ou outra aqui, porque esses leões aqui só vão comer daqui a 2, 3 semanas, tá, pessoal? Se muito. Dependendo da crise que tiver ali na África ali, eles ficam até mais tempo sem comer. Perdem até bastante peso e tal. Então é bem complicado pro predador também, né? Mas, enfim, isso não implica que Deus não existe, né? Então, o cara reclama disso aqui, mas ao mesmo tempo se beneficia que supostamente Deus criou essa cadeia alimentar, o qual ele adora, ele se delicia, ó. Lambe os beiços. É curioso. Eu acho que os únicos que podem argumentar, e eu até iria respeitar sobre essa questão aqui, são os veganos, tá? O resto é pura hipocrisia e estão reclamando daquilo que supostamente Deus fez e eles estão se beneficiando, que é o fato de comer carne por mero paladar, porque o ser humano é onívoro, ele apesar de poder comer carne, ele não tem a necessidade de. Ainda mais hoje em dia com vários suplementos e tudo mais, não tem a necessidade, você só come por paladar. Quer dizer, você está alimentando uma indústria que mata bilhões de animais todos os anos. E Deus, e não pode nem reclamar de Deus, porque Deus nos fez, se é que ele nos fez onívoros. A gente pode ficar sem carne, nós não somos carnívoros igual os leões que só podem comer carne.
igual os gatos, né? Nós somos onívoros, nós temos a capacidade de poder ficar sem carne. Mas você fica? Não. Então você está sendo um Deus inerte também, julgando um Deus inerte ao qual você pensa que não existe. Então é uma maluquice sem fim, pessoal. Isso realmente esgotou todos os parâmetros, né? E outra coisa interessante também, eles pegam aquelas passagens do Antigo Testamento e larga a brasa, né? Aqui Deus mandando matar os filisteus. Opa, reforcei meu ateísmo. Né? É muito engraçado isso, né? Mas fica aí esse vídeo para ver se alguém consegue entender essa paralaxe desses ateus, né? Que se utilizam dessa falácia sentimental de um apelo de moralidade que é perene, que muda conforme o tempo, né? O ser humano tem se tornado mais sensível, mas ao mesmo tempo hipócrita também, porque os mesmos que julgam isso, que Deus criou essa cadeia alimentar sanguinária, são os mesmos que no final de semana vai lá pra churrascaria Porcão pedir lá aquele espeto bem esperto na mesa dele. Dá isso aqui, essa gordurinha aqui, meu amigo. Aí vai lá e pega. Opa, patrão, aí ó, no prato. Delícia. Aí vai lá, paga caríssimo num rodízio de churrasco aí, quase todo final de semana, né? E para quem não tem condição, vai comprar pelo menos uma salsicha, uma mortadela, né? Um presunto, né? Uma carne moída de segunda, de chã, de patinho, mas vai fazer ali a sua carninha, né? Mas tá julgando, pô. Vocês deviam estar gostando, né? Que Deus criou esse sistema aí, pô. Só que na hora de ver os animais sendo abatidos não é nada fácil, né? Aí Deus não existe porque existe o mal, né? Então isso aí não faz o menor sentido, pessoal. O menor sentido. E aquilo, né? Talvez Deus exista, mas seja misantropo. Tenha se tornado misantropo, né? E largado a humanidade de mão. Ele pode estar em outra galáxia, dando atenção a seres mais avançados e mais éticos intelectualmente, filosoficamente. Não sei. Deus pode ter morrido e deixado tudo a cargo da seleção natural, ou simplesmente o Deus que existe, ele tá muito além dessas questões morais e de sentir pena por outros seres completamente ali, né, mortais, né, de carne, né? Aí você me diz assim, porra, então isso é um Deus que não se compadece desses seres e tal? Fazer o quê? Quantos tiranos não chegaram aí no poder e fizeram catástrofes financeiras e principalmente ateus, né? Mortandades, perseguições, mas eles chegaram no poder, não é verdade? E aí, por que vocês não impediram? O povo não impediu? Então é isso. Deus às vezes é assim. E aí, fazer o quê? Pode ser repreensível do seu ponto de vista ético e moral? Pode. Você pode até debater os modus operandi. Pô, não aceito o jeito que Deus é. Mas veja que isso não tem nada a ver com ateísmo. Vocês deveriam estar se preocupando em como provar que Deus não existe. Agora, provar que Deus é mau? Veja, agnóstico e gnóstico tem a ver com conhecimento. Ateu e teísta tem a ver com fé. Vocês deveriam provar que Deus não existe. Mas como é que vocês vão fazer isso? Aí cabe ficar julgando que Deus é mau, né? Tá, Deus é mau, mas ele existe. E aí? Ateísmo refutado. Onde que isso vai parar? É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilhe, divulgue nosso canal e não esqueça de se inscrever e marcar o sino na opção todas. Beleza? Minhas outras redes sociais aqui embaixo na descrição.